Fala pessoal, eu sou Maurício da Betel, Casa de Oração. E hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria falar um pouco de como eu preparo minhas mensagens, de como eu preparo uma pregação, e eu queria fazer tipo um top 10 das coisas que para mim são mais importantes na hora da gente ministrar ou trazer uma palavra, seja num culto, seja num pequeno grupo, seja até mesmo num vídeo, né? Então eu queria fazer um top 10 para explicar um pouco das coisas que para mim são importantes na hora de construir uma mensagem. A primeira delas, que para mim é importante, eu sempre ensino isso, é estude o máximo que você puder. Sabe, é interessante que eu sempre falo assim, estude o máximo que você puder, porque você precisa decorar muito bem aquilo que você vai falar, a mensagem que você vai passar, sabe? Eu penso assim, estude até que você consiga memorizar e falar de cor aquilo que você tem lido, sabe? E isso é muito importante para mim. A segunda coisa que para mim também é muito importante é dedique-se à oração e jejum, sabe? É interessante porque, tipo assim, você não pode chegar despreparado, sabe? Seja no ambiente onde você for pregar ou no pequeno grupo, você precisa sim ter um momento de oração e de jejum. O apóstolo Paulo, ele declara: ore em todo tempo, sabe? De repente você é uma pessoa ocupada e você vai dizer assim: cara, eu não tenho esse tempo de oração, eu não tenho esse tempo para mim poder fazer um jejum. Você pode marcar dias específicos da semana para você jejuar. Você pode orar durante o dia, pedindo a orientação de Deus, a revelação de Deus. Isso para mim é uma das coisas mais importantes também. A terceira é crie tópicos, sabe? Crie pontos específicos, crie coisas, não muita coisa para você se perder, para você se atrapalhar na mensagem, mas crie coisas simples. Eu sempre trabalho com 4 pontos para que a gente não prolongue muitas coisas e também não se atrapalhe naquilo que a gente for expressar ou ministrar. Isso é muito importante também. A quarta coisa, escolha com cuidado o fundo. Sabe, uma das coisas que para mim é importante na ministração ou no próprio grupo pequeno é saber qual é a música, sabe? Tem uma visão, que eu não quero entrar nesse detalhe, mas tem pessoas que dizem assim: toma muito cuidado com o que você for tocar, e de fato isso é muito importante, porque você não pode colocar um fundo que seja muito alto, algo que atrapalhe a mensagem, ou colocar uma música que desconcentre ou que tire as pessoas da visão, como o fundo que está tocando. Se você for ver, é um fundo baixo, é algo também que estimule a pessoa a entrar num ambiente de espiritualidade, num ambiente de busca ao Senhor. Isso é uma das coisas que para mim é mais importante na construção de uma mensagem. A quinta coisa, que para mim também é uma das coisas que eu mais cuido, é administrar muito bem o meu tempo. Sabe, às vezes a pessoa ela tem tipo meia hora, 1 hora para trazer uma mensagem. Aquilo ali aquele tempo você tem que saber administrar muito bem. Por quê? Porque de repente, se o Senhor te toca para fazer um apelo, você tem que ministrar alguém, ou muitas vezes até de repente você vai passar um pouquinho do horário, mas você tem que ter uma visão a respeito de: eu preciso saber quanto tempo eu tenho e como utilizar muito bem esse tempo. A gente não pode perder tempo. Um tempo atrás eu fiz uma pregação aqui no canal sobre 10 coisas que a gente não deve fazer quando for pregar. E isso muitas das vezes também tira muito do tempo do pregador, ou de quem está ministrando no pequeno grupo, né? A sexta coisa, não seja relaxado com a mensagem. Sabe, a Bíblia diz assim que se vocês desprezarem a mim, eu também, se vocês me rejeitarem também, como é que eu posso explicar? Se vocês se afastarem de mim, eu também me afastarei de vocês, sabe? A Bíblia diz assim, ó: maldito é o homem que trata as coisas do Senhor relaxadamente. Então, assim, quando você for ministrar uma palavra, quando você for até mesmo abrir um culto, sabe? Tome muito cuidado, seja extremamente zeloso com aquilo que você vai ministrar, com aquilo que você vai trazer. Por quê? Porque é algo que você está fazendo para o Senhor, e isso é muito importante. Uma das coisas também que eu aprendi ao longo da minha vida, sabe? Eu não sou muito velho,
mas eu sou de um tempo onde as pessoas que elas eram convidadas para pregar, elas eram avisadas 15 dias antes, sabe? Digamos assim, eu sou de um tempo, eu também vi isso muito, as pessoas falam assim, ó, daqui a 15 dias você vai pregar. Você tinha 15 dias para se preparar. Uma das coisas que eu faço muito é me preparar com antecedência. Eu botei até aqui nos tópicos aqui que eu procuro me preparar 7 dias antes. Sabe, às vezes eu tenho que pregar um sermão durante um mês, sabe, 4 coisas, sabe, quatro pontos do mesmo sermão durante um mês, numa campanha, numa série de mensagens. Eu procuro me preparar 7 dias antes, sabe? Às vezes eu tenho uma mensagem para pregar durante o mês e eu tenho uma visão dela, porque eu me preparo muito bem para ministrar aquela mensagem específica, sabe? Então uma das dicas que eu te dou, procure se preparar 7 dias antes, sabe? Uma das coisas que eu não gosto quando me chamam ou quando eu tenho que fazer alguma coisa é fazer em cima da hora. Isso se torna algo que vai dificultar muito a sua vida. O próximo passo é peça que Deus crie um ambiente de glória. Sabe, às vezes você vai entrar num lugar, às vezes você vai ministrar num lugar e o lugar é pesado, o lugar é difícil, e muitas das vezes isso se torna um peso até mesmo para o pregador geme para pregar. Sabe, eu tenho uma frase comigo que quando a mensagem ela é pregada, o pregador não precisa pregar, a mensagem prega através dele. Sabe, e você pode pensar assim, como assim, Maurício? Tem ambientes que você vai pregar que é uma dificuldade, porque muitas vezes as pessoas elas não pedem que Deus crie um ambiente de glória naquele lugar, prepare um ambiente, sabe, crie uma atmosfera de adoração. E isso também é muito importante na vida de um pregador. E penúltimo lugar é peça que o Espírito Santo te conduza, sabe? Você pode criar um sermão bonitinho, prontinho, preparadinho, sabe? Tudo certinho no seu devido lugar, mas se você não fizer a vontade do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai criar algo robótico, você não vai permitir que o Espírito Santo trabalhe, e isso vai ser o fim da sua pregação. É muito importante a gente ter cuidado com os pontos, a gente ter administrar bem o tempo, se preparar, mas também a gente precisa entender que a mensagem a mensagem que vai ser ministrada naquele lugar vai ser uma mensagem que está sendo guiada pelo Espírito Santo. E muitas das vezes o Espírito Santo quer falar com pessoas, quer fazer coisas específicas, porque ele tem vontade, sabe? E penúltimo, em último lugar, 10º no caso, né? Diz assim, eu anotei aqui uma das coisas que para mim é importante: dê tudo de você na pregação e Deus fará o resto. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, eu não posso... John Wesley, se eu não me engano, disse que eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, eu levo isso para minhas pregações. Eu não posso ser uma pessoa fria, mediana, robótica, sabe, algo que eu preciso colocar e expressar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração na mensagem, sabe? Por quê? Porque muitas das vezes, antes de alcançar as pessoas, antes de alcançar o perdido, antes de salvar aquele que precisa de salvação, tudo isso tem que nascer no coração do pregador, porque senão se torna algo, que nem eu disse, frio, robótico, insignificante. Eu anotei uma frase aqui que muito mexeu comigo, que foi a 10ª, mas eu botei aqui: se eu fazer tudo o que está a meu alcance, Deus fará tudo que está ao alcance dele. Sabe, eu espero que esses 10 pontos ele possa ajudar você na sua pregação, sabe? Que o Espírito Santo ele possa te guiar no seu grupo a ser uma pessoa mais avivada, mais incendiada pelo Espírito Santo. Sabe, que a sua mensagem possa alcançar os perdidos. Sabe, de repente, muitas das vezes as pessoas olham para você e falam assim, você vai pregar, e de repente você fala assim, não, eu não sei pregar, eu não sei criar um sermão, eu tenho vergonha de falar. Sabe, uma das coisas que eu aprendi é entregar o controle nas mãos do Senhor. Sabe, às vezes eu tenho algo que eu sempre digo assim, às vezes você tem 1 hora, mas em 10 minutos você faz tudo aquilo que você poderia ter feito em 1 hora. Eu tenho um costume muitas vezes de pregar nos meus sermões, eu falo assim, cara, me dá 10 minutos. Eu deixo o Espírito Santo agir e depois eu peço assim, só me dá 10 minutos, em 10 minutos é suficiente. Eu espero que essa mensagem ela tenha abençoado o seu coração e que você possa
a partir desses dias, está criando coisas incríveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.